Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, meus queridos irmãos, aqui do Drops da Videira. Pastor, você está mais cedo. Eu sei. Nós estamos aqui na preparação para receber o nosso querido amigo, Pastor Luiz Antônio Rigonato, Juliana Primeira. Aleluia! Muito bom dia, Juliana. Graça e paz. Bom dia também, Pastor Hugo. Pastor Hugo é de onde, Pastor Hugo? Marcela. Marcela também é de onde? É bom a gente vai se achegando e se apresentando. Estou acabando de fazer a preparação aqui para de Acreona. Acabei de falar com o pastor Alcimar Borges Júnior. Bom dia, Juliana BH. Maravilha. Cláudia Barcelos, fotógrafa profissional, também um estúdio maravilhoso na cidade de Três Marias. Isabel, Nina Diniz, Pouso Alegre, aleluia. Meus amados irmãos, ainda não deu 10 horas, faltam 2 minutos, mas eu já quis chamar antes aqui os irmãos porque eu estou na preparação, para que você veja como que é a preparação aqui do nosso Drops da Videira. E eu sei que Videira Rio Verde, Pauber, pastor Sérgio Aquino e Fabiana Aquino, preguei aí há alguns anos atrás, isso não é justo. Mateus Valadares, Videira Itaúna, Mateus Valadares, que tem feito todas as artes dessas nossas lives até aqui. E eu quero agradecer ao Mateus, recomendar o trabalho dele, um excelente design. Luiz Orion Neto, glória a Deus. Amados, eu tenho feito aqui, na verdade, o Drops da Videira. Foi uma iniciativa que começou antes do Corona, né? Que é um devocional. Enfim, eu faço meu devocional diário, fazia mais cedo, mas eu descobri que ao fazer o devocional, eu posso incluir mais pessoas. E com isso, mais irmãos podem compartilhar da palavra e serem abençoados também. Rida Mazili from Lusaka, Zâmbia. You are very welcome, Pastor Rida. Vai aprender português agora. Vou assinar para você aqui, ó. Esposa do pastor Collins, from Lusaka, Zâmbia, da nossa supervisão. Me sinto honrado de tê-la aqui, pastora Rida Mazili, da Vine, Lusaka, Zâmbia. Então eu resolvi abrir, né? E isso tem sido uma grande bênção para mim. E muitos irmãos têm me encorajado, mandado mensagens, e isso é um grande incentivo para mim. Eu agradeço. E peço oração. Peço que os irmãos sempre estejam me cobrindo de oração, a minha família, o ministério. O Senhor tem nos dado esta graça. E durante o jejum, esse momento era um momento diferenciado, né? Onde a gente chama, né? Amigos, colegas, supervisores, pessoas que nós entendemos que vai acrescentar na sua vida. Sejam profissionais como o Dr. Marcelo, que eu fiz, como o deputado Lucas Gonzalez, gente do nosso relacionamento que nós reputamos serem pessoas sérias. Fabiano Brás, direto da Espanha, Madrid, seja bem-vindo, Fabiano. Todos os outros irmãos, Home Closet Brasil, não conheço. Viviane Valadares, Corpus Suplementos, para a gente ficar forte. Então, eu quero saber o seguinte: os irmãos gostariam que nós continuássemos essa série de entrevistas, compartilhar, ou nós voltássemos para o padrão anterior, o modelo anterior, que é o modelo de compartilhar a palavra. Eu pessoalmente tenho sido muito enriquecido com esse compartilhar, né, com outros homens de Deus. Hoje nós vamos conversar com o pastor Luiz Rigonato, que eu reputo ser uma pessoa muito conhecedora
das Escrituras, especialmente de livros de Apocalipse. A Juliana aqui está dizendo sim, deve continuar. Continuar o quê? Com entrevistas ou com o compartilhar da palavra? Vai me respondendo aqui antes da gente, na verdade já deu, né? Já deu 10 horas aqui, ó, já deu 10 horas, 10 e 2, mas como eu geralmente chamo os convidados 10 e 5, né? Tem o nosso louvor. Pastor, eu já estou enjoado desse louvor seu aí, você só coloca esse. Pois é, eu tenho esse problema. Quando eu... Entrevista, Juliana está dizendo entrevistas, ok? Alguém mais quer dar sua opinião? Matheus Valadares, entrevista, temos 2-0. Vou deixar você falar rapidinho, porque já quero chamar o pastor Luiz Rigonato, deixa eu ver se ele está aqui. Ainda não, então temos tempo. Com os dois... com os dois... Bom, com os dois aí você tem que me acompanhar à tarde, porque à tarde é o estudo bíblico do livro de Êxodo. Hoje nós teremos o capítulo 9, não é, pastor Ronaldo aí de Pouso Alegre? Ó, nós vamos ter hoje o capítulo 9 e vamos falar da sexta praga. Então, o estudo fica à tarde no meu canal. Agora o estudo é no meu canal. Fabiano Braz e todos os demais irmãos precisam também se conectar lá no canal no YouTube, azemarfreitas.tv, tá bom? Bom, então vamos ver aqui. 2 irmãos disseram que preferem as entrevistas. Eu, pessoalmente, eu tenho sido muito abençoado, enriquecido. Eu acho que compartilhar ideias, né, com gente séria das Escrituras, esse é o meu papel. Você pode ter muitas entrevistas seculares com gente aí da mídia, mas nosso papel aqui é levar a palavra de Deus e também interagir. Eu acho que com os acessos que temos, podemos abençoar pessoas, essa é a ideia, com essas conexões espirituais, né? E eu estou escrevendo isso, você sabe, eu pego aqui as minhas anotações, ó, o papel está em branco agora, antes do pastor Rigonato entrar, mas você sabe, aí eu vou escrevendo e depois isso com certeza vai virar um material enriquecedor. Então, nós estamos hoje aqui na live, dia 30. Para quem quer saber que música é essa, ela é Waymaker, da Jesus Image. Você pode ir lá no YouTube, Jesus Image, ela é da conferência deles de 2019, Jesus Image. Bom, dia 30, pastor Luiz Rigonato. Vamos ver se o pastor já está aqui. Não, o pastor Rigonato não está aqui, então nós podemos compartilhar mais. Então me diga, apenas 2 irmãos responderam. Me diga se você gostaria de continuar com as entrevistas nesse formato, de compartilhar, como está aí, ó, meu amigo pastor Adrian Milton, ou se você quer no formato monólogo, né? Bom, não é no monólogo porque você está aqui comigo, mas no formato que eu compartilho. Todas essas lives, inclusive aqui do pastor Adrian Milton e os outros pastores e profissionais que eu fiz anteriormente, estarão no nosso canal do YouTube, azemarfreitas.tv. Amém? Ok. Posso fazer uma enquete no meu story. Tá bom, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma enquete no story. Entrevista ou ministração? E aí Bill Hallett e Adrian Milton, a dona Elisete Ziviani podem fazer a votação. Continue com a entrevista, pastor. Aleluia. Então eu acho que aqui, pelo menos aqui, o Elton está falando uma coisa aqui que eu sempre faço. Eu começo compartilhando uma palavra e depois eu vou para a entrevista, né? Então, por exemplo, é o que está acontecendo aqui agora, ó. Vai que meu colega não chega, né? Que é o caso aqui do Rigonato. Então, se ele não chegar, eu continuo ministrando a palavra, né? Então, ok. Entrevista, a Kátia também falou. Ok, vamos fazer assim. Vamos fazer
dá para fazer os dois. É muito edificante a entrevista, as ministrações também. Eu creio que pode ser alternado. Não, dá para fazer o seguinte, nós podemos fazer uma parte de ministração da palavra, como por exemplo, eu vou fazer isso aqui agora, até o meu convidado chegar, e vai que ele não chega, tem algum compromisso, houve algum problema, a palavra e a ministração vão fluindo, né? E aí vocês também podem sugerir temas. Deixa eu parar o louvor aqui, já temos aí uns 10 minutos de louvor. Você pode sugerir temas. Hoje tem um tema muito interessante. Você pode me mandar perguntas. Eu amo responder perguntas. E o pastor Rigonato também faz isso. Nós aprendemos isso com o pastor Aloysio, né? Você está vendo aqui, é discípulo do pastor Aloysio. E hoje me mandaram uma pergunta muito interessante. Uma pessoa da igreja mandou a pergunta: pastor, quais são os 10 passos para fazer calar minha alma? Porque minha alma está gritando hoje. Como que eu faço para isso acontecer? E aí eu me lembrei logo de Davi. Eu não preparei isso, mas eu disse, é uma boa pergunta e eu vou meditar nessa pergunta e vou então tentar respondê-la. Bem, antes que o nosso convidado chegue, vamos fazer assim. Eu gostei da sua sugestão, da sugestão dos irmãos, vamos ver se o pastor Rigonato está aqui, ainda não chegou. Ok, então vamos continuar. O pastor Ronaldo Silva está aqui também, seu convidado virá assim, ele acabou de nos convidar para essa live. Bill Alex, ali de Goiás, talvez é da supervisão do pastor Rigonato, está aqui, pastor Luiz Rigonato já chegou, aleluia. Nós vamos chamá-lo agora para o nosso compartilhar e fica aí a pergunta da irmã e você pode me cobrar, pode me lembrar. 10 passos para fazer calar minha alma. Eu gostei demais. Bom, número 1, eu diria que para calar sua alma, e eu respondi isso, a primeira coisa que você deve fazer é resolver quem vai falar e quem vai calar. Se você resolver que a alma vai falar, o espírito vai calar. Porque a Bíblia diz que são opostos entre si, a carne e o espírito. Então, se um fala, o outro tem que calar. Primeira coisa então, se você resolver soltar a alma para falar, lembre-se que o espírito vai calar. Mas se você resolver que a alma vai calar, então encha-se do espírito. Pastor, como fazer isso? Efésios capítulo 5 e versículo 19. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Por isso que vamos chamar o nosso pastor Luiz Rigonato. E aí eu gostei, fica esse formato então. Nós começamos um pouquinho antes das 10, liberando a palavra, compartilhando com você talvez uma pergunta, e depois nós chamamos aí o nosso convidado já está aqui, Luiz Antônio, e nós vamos ouvi-lo hoje nessa live, Perguntas Apocalípticas. Aleluia, aleluia e aleluia. Que alegria! Pastor Luiz Antônio Rigonato. É um privilégio enorme estar com você, pastor Azemar. O pastor das perguntas. Eu fico sempre curioso como que você responde pergunta andando e tem uma pessoa ali te filmando. Fico olhando você responder as perguntas lá, andando, deve ser no seu condomínio lá. Falo, gente, o Rigonato tem uma equipe aqui que ele vai andando, respondendo pergunta. É uma coisa que só Goiânia tem, né, Rigonato? Tem coisa que só acontece em Goiânia. Mas acho que eu tenho meus filhos aqui que me ajudam nessas coisas, né? Certamente como você. Aí acaba acontecendo, é bom. Eu tô vendo, ontem eu te acompanhei aqui, o seu dia aí de live foi intenso, hein, pastor?
Você estava manhã, tarde e noite. Eu vi você com a Dean Hamilton, vi você, já me esqueci pela manhã. Eu falei, O Mar... rapaz, hã? Marcos Cavalcante, Paris, o Ah, André, o Felipe de Lisboa, né? O Felipe fui com Silva. o Felipe. Inclusive, você deu a saudação lá para o aniversário do pastor Wilson. Foi. Ah, você estava aquela hora, né? Aí eu falei, gente, eu tô achando que eu tô trabalhando aqui na Minas Gerais, mas ninguém ganha dos goianos, não. Não, eu estava reunido com meus pastores agora, falei que eu tinha que sair porque eu tinha uma live com você, e eles disseram, não, o pastor Azemar, ele é campeão, pode juntar todos que não faz o tanto de live que ele faz sozinho. Ah, por isso que é bom. Por isso que é bom essa turma aí. Se a gente tiver triste ou abatido, alguma coisa assim, a gente já começa a dar umas risadas. Conta aí umas piadas gospel, né, Rigonato? Aqui de Goiás, onde as coisas acontecem, né? Quando eu tenho uma, eu mando para você aí, você sabe, né? Nós Sei, aqui do sei. interior, mando do interior da Minas Gerais. O seu amigo aqui, pastor Adriano, juntou mais um pastor meu aqui também, dessa turma aí da Grota, e falou assim: ó, pastor, nós vamos fazer um canal. Falei, meu Deus do céu, como é que é o nome desse canal? Aí ele falou assim: Graça na Roça. Ah, legal demais, muito bom. Aí eu falei: ó, vocês tomam cuidado aí, vai fazendo. Você É tá muito tomando um bom. cafezinho aí? Só o café Três Ranchos, uma delícia. Ó, Ó, não, aí é três ranchos, aqui é três corações. ah, Cadê sua canequinha? Cadê sua canequinha personalizada? rapaz, agora eu afinei para você, viu? Bonito essa caneca, hein? Você não tem, não? Não tenho. Pastores da supervisão do pastor Regonato. Bill Hallex, você que está aqui me ouvindo, ó, por favor, providencie para o seu pastor aí a caneca aí, ó. Pastor Luiz Igonato, o pastor das perguntas. Mas aqui é o seguinte, Igonato, ó. Aqui, se você quiser também do slogan, ó, do ano passado, tem também, ó. Que legal. Ó, Grandes coisas veremos. do Coisas ano maiores passado. veremos. Daqui a pouco eu trago aí o abundante chuva para você. Que bom. Que benção. Pastor Luiz Antônio Rigonato, faça sua apresentação aqui. Você é pastor em Goiânia, qual prédio, a supervisão, para que os nossos irmãos aqui de Minas Gerais possam te conhecer. Pastor Luiz Antônio Rigonato, antes que eu fosse, ele já era. Então, quando eu cheguei na videira, em 2000, pastor Rigonato já me deu aula ali no Cursão, no CTL, foi meu professor de seminário. Então, para mim, é um grande privilégio poder assentar minha mesa com ele aqui na internet, essa ferramenta poderosa para nós compartilharmos aqui no Drops da Videira. Então, pastor, faça aí a sua apresentação. E aqui é o seguinte, aqui, o Azemar, todo mundo pergunta, qual que é a pauta aí da sua live? Não, a pauta é nós, né? Nós é a pauta. Claro. Desculpa aí o trocadilho com português, mas nós é a pauta. Nós vamos compartilhando aqui. E hoje eu acordei à vontade, pastor. Você está vendo a minha camisa aí? Discípulo do pastor. Tá vendo não, né? Ó, É. discípulo do Ah, pastor Luísio. Tá vendo? discípulo do pastor Luiz. Opa, Vinha Minas Gerais. que E privilégio, hein? Pois é, e eu assim tinha falado, até coloquei no tema aí para a gente falar sobre perguntas do fim, né? Mas eu falei, eu me acordei com a vontade de falar sobre discipulado, sobre essa questão, né, da herança que recebemos de Deus, através dos homens e mulheres de Deus que nos discipulam, que nos mentoreiam e que derramam, né, da sua sabedoria, da sua graça sobre as nossas vidas. Mas antes de fazer essa consideração, se apresente aí e, por favor, fale o seu Instagram e o seu canal no YouTube. Você já tem canal no YouTube? Tenho, eu estou gravando e colocando respostas no canal da Vim FM, é um canal do YouTube que nós estamos com o projeto de divulgar, né? Para ser Ah,
uma voz hoje, como as coisas estão transicionando para mídia digital, então eu estou lá no canal da Vinha. Eu sou diretor da Rádio Vinha, nesse projeto de levantar o canal da Vinha para a gente ser uma voz nesse país. Maravilha. Então, país, né? Então, como que eu acesso o canal Vinha FM? Vinha FM. Agora, vou pegar aqui agora. Você vai lá, você tem muitas respostas que eu toda semana vai uma, duas respostas. Tudo aquilo que eu já respondi no Tira Dúvida, que são quase 300 perguntas já gravadas e respondidas. Estão lá. Eu vou colocar todas à disposição no canal da Vinha FM. Aí, ó, gente. Vinha FM, tá vendo aí? É isso aí. Ó, Vinha FM. Vou escrever agora aqui, pastor. A resposta aí. Estou amasiado, serei arrebatado mesmo assim? Então, Misericórdia. é uma questão boa. Essa é boa, hein? Olha aí. Aquela questão assim, eu estou casado, mas se eu estou vivendo com a minha esposa porque eu tenho uma pensão, né? A esposa fala, não, eu não posso casar porque eu tenho uma pensão muito boa, 10 mil reais, e se eu casar eu vou perder a pensão, como que eu faço? Eu dou a resposta aí. Boa. Na hora que eu acabar com você aqui, eu já vou ouvir. Muito bom. Então, gente, se inscreva aí no canal Rádio Vinha FM no YouTube. Né? Já tem mais de 2.500 inscritos. Eu acabei de me inscrever aqui agora, 11 vídeos. E o pastor Rigonato vai jogando essas perguntas lá. Perguntas muito boas. E no Instagram, Rigonato? Qual que é o seu Instagram? @Luiz Rigonato. @Luiz Rigonato. Anota aí, gente. Pastor Rigonato, hoje é em Goiânia, você está em qual prédio? Você está, então, na rádio. Você é diretor executivo da rádio. E qual prédio você está pastoreando em Goiânia? Eu sou Videira Canaã. Videira Canaã. Assim, eu quero cumprimentar o pastor Ronaldo, o pastor Bill Alex, que são fiéis escudeiros da Vinha Goiás, né, que eu supervisiono. Nós estamos acompanhando no total entre Videira e Vinha, se somar as congregações dos ministérios associados, dá mais de 35 igrejas no total. Mas tem sido uma bênção, um privilégio andar com esses irmãos, tenho aprendido muito com eles. E muitos pastores que estão comigo, um privilégio, né? Eu quero cumprimentar o Luiz Cândido, que é do Fogão a Lenha, Goiânia. Você vai ter que comprar um fogão desse para o seu pai, para pôr lá na fazenda dele, que esse amigo meu, que é homem de Deus, estava numa célula aqui em casa ontem. Ele faz fogões caipiras portáteis, muito luxo. Está até aí conosco, participando conosco. Uma benção. Irmão. Aleluia. Aí nós vamos ter que fazer um frango caipira aí, para estrear esse negócio. Lá no Sozemar aí. Olha aí, o pastor Bill me honrando aí, a melhor supervisão do nosso Goiás. Alô, Goiás. Por falar em Goiás, como é que está o governador aí? Já deu uma aliviada? O pastor Antônio Carlos, lá de Florianópolis, aí conosco, pastor Zé. Esse aí é para ministrar o louvor tempo antigo, pastor Antônio Palhoça. Isso aí. Ele faz uma live. Pastor Antônio. Ele faz uma live de louvor, Rigonato. Mas você sabe que ele é cogumelo atômico, né? Que é isso? A hora que ele começa a ministrar, explode aquele cogumelo. Ele faz uma live de louvor muito boa. Mas continue a sua apresentação. Você então faz a supervisão no estado de Goiás, aproximadamente 35, 40 igrejas. Está na Videira Canaã. Videira Canaã. Gente, na igreja, assim, os pastores do governo, eles têm algumas funções de responsabilidade. Eu sou responsável pela rádio, departamento pessoal, departamento jurídico e contabilidade. Jesus, toma conta. E coordeno, continuo. O pastor Luiz, ele não quis me tirar completamente, porque tem sido muito bom. Eu
coordeno os alunos nos departamentos, os alunos da turma especial. São em torno de 100 alunos que a questão... Porque os alunos, eles passam por 3 treinamentos aqui. O treinamento acadêmico, o treinamento nos departamentos de trabalho, de logística da igreja e nas células. E quanto ao departamento logístico da igreja, eu que acompanho eles. 100 alunos, uma equipezinha aí de 100 alunos, uau! E já tem aluno seu aqui te ouvindo, ó, a Cris Nali, esposa do obreiro Felipe, lá da Videira Cape Town, está aqui conosco. Glória a Deus. O mineiro aqui, ó, o mineirinho aqui, meu aluno, olha ela aí, ó, Cris Nali. Meu aluno aqui da turma especial foi numa conferência aí, viu a moça aí, ó. Por sinal, fez 1 ano de casada agora, acho que ontem. Pastor, que benção. Ó, me diga uma coisa. Tem conosco também aí ó, o pastor Eberdan de Teresina, que é a igreja Casa de Deus. Esse irmão está conosco, pastor Azemar, desde 2006. Mas agora, recentemente, a igreja, quer dizer, ele começou a igreja em 2014, associado. Assim, ele não era nem associado, mas ele nos assistia. Vinha em todas as conferências e tudo. Hoje, ele tem uma igreja em Teresina, Piauí, com mais de 1000 membros. Eu tive o privilégio de ministrar lá. É videira na essência, é vinha. Uhum. Você sabe como que é isso, você tem experiência como eu. Então, ele estava na corte conosco, ele está falando aí, ó. Mas casou agora. Aleluia. É verdade, vou conhecê-lo, vai ser um prazer. Então, Rigonato, falando nisso, olha só, você está acabando de dar um testemunho aqui de alguém, no caso um pastor, que entrou para um discipulado, um acompanhamento, um mentoreamento da Vinha, que é a nossa associação de igrejas, Videira e Ministérios Associados. Você faz esse trabalho, eu faço esse trabalho, cada supervisor faz esse trabalho. A minha pergunta para você, o pastor das perguntas, é: existe uma influência espiritual debaixo do discipulado que você se coloca? Existe uma influência muito forte, pastor Azemar. Tanto eu como você somos o testemunho vivo dessa verdade. E você pergunta assim, como que acontece? É uma submissão de honra, não é aquela submissão forçada. E quanto mais você admira e honra, sendo prestativo e serve a um ministério, a um pastor, mais você absorve dele. Isso nós aprendemos com o próprio pastor Luiz e nós temos sido testemunhos dessa verdade. Quando você é submisso, às vezes nós olhamos para o pastor Luiz com uma admiração muito grande pela capacidade, né, unção, a paixão no coração pela obra de Deus, e sem a gente perceber, a gente está sendo poderosamente influenciado por esse discipulado. Não existe a influência, essa transferência de competência, vamos dizer assim, não existe essa transferência de unção se não tiver uma submissão que é correspondida com serviço, de maneira incondicional. É como o amor é incondicional. Mas quando você serve nesse espírito de submissão e disposição de servir ao máximo, você recebe a influência. E você acaba tornando-se como. E o que é isso? Jesus falou, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Eu fico pensando assim, se eu chegar pelo menos a 10% do que é o pastor Luiz, eu estou feliz. Amém. Mas Jesus promete algo muito maior do que isso, né? Que nós seremos igual ao nosso mestre para a glória de Deus. Então, eu estou na expectativa e estou aqui aprendendo e absorvendo. Rigonato, recentemente uma pessoa me fez uma colocação que eu queria passar para você em forma de pergunta. Ela disse assim, não, o meu ministério não depende de homens. Meu ministério
ele vem de Deus. Como é que você responderia essa pergunta? O meu ministério, o seu ministério, o nosso ministério, depende de homens? Eu respondo essa pergunta fazendo outra. Você pode dizer assim, olha, eu não preciso de amar a homens, eu preciso de amar apenas a Deus. E o Senhor diz assim, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você se faz mentiroso. Agora, essa conexão de se Deus não nos pedisse, não dissesse na sua palavra que o ambiente e a condição que ele ordena a bênção e a vida para sempre é na unidade dos irmãos. Eu não tenho como. Como que eu vou ser um pai de família se eu não tenho, na íntegra, se eu não tenho unidade com a minha esposa e não sirvo aos meus filhos? Então, eu não serei pai de família, não serei marido. E ninguém vai ter um ministério aqui. O único homem que viveu um ministério individual, mesmo assim, foi por pouco tempo, foi Adão. A partir de Eva, tudo foi integrado, né? Gênesis capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que nenhuma erva havia brotado em toda a terra. Eu fico pensando na terra nesse tempo, nas eras mais primitivas da criação. Nenhuma erva havia brotado por dois motivos. Primeira coisa, Deus não havia feito chover e ainda não havia criado o homem para cultivar o jardim ou para cultivar a terra. Ou seja, Deus havia escolhido que sem a conjuntura humana, o propósito dele não teria andamento. Nós fomos escolhidos para isso. Agora, alguém acha que para ter um ministério não depende de homens? Isso não procede, porque a vida da igreja é uma vida de reuniões. A vida da igreja é constituída por discípulos, entre os quais Deus constituiu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, pastores e profetas. Para que propósito? Que essa conjuntura para o aperfeiçoamento dos santos. E ali fala para que chegarmos à estatura de Cristo, nós precisamos, olha, de ter essa unidade. Que aqui fala dessa maneira. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, não existe, aqui não é um caráter de ser único, de ser unitário. A unidade é uma conjuntura de criatividade, de unções, de competências ministeriais, de competências de dons sobrenaturais. Mas é tudo com ordem, decência e submissão. Como que nós nos enchemos do Espírito? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quer dizer, você citou dizer que não precisa de homem, né, pastor Zé? Você citou Efésios 4:12 aí, né? A unidade para a edificação do corpo de Cristo. Igonato, eu concordo com você 100%, e é por isso que você há mais de 20 anos, e eu quase 20 anos, estamos servindo a Deus através do ministério do pastor Aloysio. Eu defino dessa maneira. Eu estou servindo a Deus através do ministério do pastor Aloysio. Somos pastores da vinha e da videira. Colocamos esse anel aqui. Aliás, colocaram em nós, né? Porque nos ordenaram. Aliança. Aliança. E Gálatas, né? Gálatas capítulo 2 diz que uma aliança, ainda que feita por homens, é inviolável. Bom, e o que nós vemos hoje, você falou uma coisa aqui para mim que é chave, anotei aqui, eu vou fazendo as minhas anotações, olha aí, ó. Olha que benção. Aqui é tempo antigo. Você não chegou aonde chegou por acaso, não. Você tem fome. Não, eu vou bebendo e comendo. E você falou aqui uma coisa, pastor, que é o seguinte, para mim é uma palavra que eu queria te fazer outra pergunta. Admiração, você usou essa palavra, admiração. É possível eu ser discipulado
por alguém que eu não admiro? Pode acontecer, mas vai ser disfuncional. Se você não admira, é por isso que a palavra de Deus diz assim, mas como que eu crio admiração? Isso aí não é uma premissa para você abrir mão de exercitar essa admiração. A admiração pode ser algo que você exercita. É por isso que a palavra de Deus diz Efésios 5. Aqui, está até aberto aqui. É porque os critérios para se encher do Espírito, em primeiro lugar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, cantos espirituais, sempre dando graças por tudo a nosso Deus, em nome e por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, esse fundamento, ele sustenta os demais. Porque sem esse fundamento aqui, da sujeição mútua no temor de Cristo, essa sujeição é uma admiração decidida, pastor Azemar. Porque a admiração, para a vida do crente, tudo é decidido, é elaborado, é planejado, é projetado. Deus é um Deus de aliança, um Deus de propósito. Aliança é o alicerce. O propósito é a criatividade. Mas se você não gosta de alguém, como que você vai fazer? Mas se aquele alguém está dentro do propósito de Deus, você não tem escolha. Não vou andar... Por exemplo, na nossa equipe de discipulado aqui, a gente tem muitos níveis de discipulado. Discipulado para cima, horizontal, irmãos que andam conosco. Há muitos anos que eu decidi não admirar alguém. Há muitos anos que, se ele está em Cristo, ele é divino. Eu tenho uma grande admiração por ele. É que o pastor Luiz nos ensina. Para você vencer a inveja, admire. Aprenda a admirar. Fala mais. Fala mais, porque eu lembro dele falar isso e a gente, na experiência pastoral, lembra, né? Ninguém admite inveja, né? Ô, pastor, você podia orar por mim? Eu estou na inveja. Eu quero admitir agora, eu estou na inveja desse cabelo seu. Olha aí o meu, olha. Olha aí, gente. Isso aí é mata fechada. Isso aí é igual a Bíblia fala, é jardim selado. Tem 20 anos que eu conheço o pastor Rigonato e tem 20 anos que o cabelo dele é pretinho, pretinho. Bom, eu já fiz um propósito da minha vida. Eu estou vendo aí o Adriano Freitas, o pastor também, pastor Igor, pastor Felipe, pastor Diego Papim e outros irmãos aí. Mas isso aqui, eu fiz um propósito com Deus. Se um dia ficar branco, eu já decidi, eu vou pintar. Aí tá vendo? Pastor, mas qual que é a única condição para você não pintar? É se as farmácias fizerem greve na quarentena. Só isso. Não. Tem outra condição que eu vou revelar aqui agora. A senhora excelentíssima pastora Dalva Rigonato, também, como disse ontem, né, o nosso novo ministro da Justiça, cumprimentando lá as autoridades, ele cumprimentou a primeira-dama, a senhora, que chefia o presidente. Mas, Rigonato, mas isso aí é um jardim fechado. Eu estou reconhecendo aqui, você falou o seguinte, você quer vencer a inveja, admira, né? Exercite admiração. Fala mais sobre isso aí. Mas tem uma coisa, para pastor, mas é porque eu estou falando, olha, irmãos, a gente não pode, se alguém diz que não tem pecado, ele é mentiroso, né? É claro que nós não vivemos na prática do mesmo, mas a natureza humana, o próprio apóstolo Paulo fala que o velho homem, ele quer reviver dentro de nós. Isso é uma guerra diária, né? Por exemplo, eu agradeço os irmãos aí que estão falando que eu estou sempre renovado. O pastor Fernandes disse que a graça renova, isso é verdade. O pastor Azemar, ele perto de mim, ele é um adolescente, ele é muito mais novo que eu, viu, irmãos? Não parece não, mas é. É uma questão, a barba envelhece.
Se eu deixar minha barba aqui, eles vão me chamar de Abraão, de Noé. Mas você sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é a digníssima primeira dama aí que gosta desse negócio aqui. E aí você falou que admiração é uma submissão decidida. A admiração é uma admiração planejada e decidida. Nós que somos de Deus, nós temos que ver Cristo, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo é o seguinte. Olha, pastor Azemar, claro que isso aqui é só uma aplicação ilustrativa. Você pode ter mil defeitos, mas se você tem Cristo na sua vida, meu Deus, aí eu me declino em admiração a você, porque você carrega a divindade dentro de você. Nós carregamos a plenitude da divindade dentro de nós. Então, entre nós, irmãos, nós temos motivos abundantes de admirarmos uns aos outros, né? E o discipulado, quando Deus coloca alguém sobre nós, aí nós vamos para Romanos 13, que diz que não existe autoridade que não tenha sido instituída ou permitida, digamos assim, por Deus. Aí eu admiro no temor de Cristo, admiro mesmo, admiro. Houve um tempo que o pastor Marcelo Duarte, por exemplo, eu já admirava o pastor Naor, no Tempo de Luz para os Povos. Ele tinha prestado um serviço espiritual comigo, assim, muito grande de oração. Depois, quando foi tendo a oportunidade, eu me tornei pastor em 99, eu queria andar com o pastor Naor. Mas aí o pastor Luiz decidiu que eu ia andar com o pastor Marcelo Duarte. Olha, no primeiro momento, eu me ressenti disso. Mas foi uma questão, assim, de minutos. Eu resolvi meu coração. Eu reprogramei meu coração. E o pastor Marcelo Duarte me surpreendeu, assim, de maneira admirável. Porque quando a gente toma decisões que são parecidas com aquilo que Deus decide, Deus entra. Porque o perdão, pastor, o perdão é sobrenatural. Aleluia. Quando você é ofendido por alguém, no trânsito ou em qualquer lugar, você sofre uma mágoa profunda. Aí você lembra que você é cristão. E não existe cristianismo sem perdão. Aí você decide perdoar. Puxa vida, a vontade é de dar um tiro, né? Como diz o pastor Luiz. Mas a decisão correta diante de Deus é amar e perdoar. Aí quando você toma a decisão, parece que algo, parece não, com certeza algo sobrenatural acontece. E no discipulado, discípulo, discipulador, se tiver essa recíproca, porque é o seguinte, não é só o discípulo que tem a admirar, às vezes de maneira, no primeiro momento, aparentemente forçado. Não. O discipulador também, às vezes, ele tem que, meu Deus, esse aqui vai ser meu discípulo. Porque é o seguinte, filhos não escolhem os pais. E nem os pais escolhem o futuro do filho. Está nas mãos de Deus essas coisas. E nós nos submetemos ao governo divino. Quando a gente faz isso, há uma manifestação gloriosa da mão de Deus. Isso é maravilhoso, né, pastor Zé? Nós temos experimentado, como você falou, nós já temos mais de 2 décadas nesse processo e nós temos um testemunho para a eternidade de tudo que Deus tem feito, né? Glória para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pastor, eu concordo e já tive, tenho e com certeza terei muitas dessas experiências. Inclusive, meu último livro que eu escrevi, recomendo para Vossa Excelência, chama Alinhou, Prosperou. Alinhou, e prosperou? Você sabe, alinhou, prosperou. Tá? Eu segui os passos aí do nosso pastor e coloquei nas plataformas digitais. Eu nunca tinha lido um livro aqui nesses tablets, né? Você sabe, eu sou tempo antigo, eu gosto do livro de papel e anotar, fazer as anotações aí. Mas aí veio esse tal de
como diz aí aquele que eu te mandei, aquele lá do interior da Minas Gerais, esse tal de coronavírus. Você viu aquele tomando leitinho no pé da vaca que eu te mandei? Sei, sei. Ele falou, aqui não tem esse tal de coronavírus, não pega de nós aqui na Minas Gerais, não. E aí chegou esse tal de coronavírus aí, e aí como é que eu ia publicar o livro? A Flex estava fechada, aí eu falei, Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Aí o que eu fiz? Ó, peguei, pus o livrinho, ó lá. Glória a Deus. No Kindle? Você usa Exatamente, no Kindle? tá na Amazon e na Hotmart, 10 cruzeiro, ficou barato aí para os irmãos adquirirem. Eu E aí vou nós comprar. fizemos. Assim que a gente terminar aqui, eu vou comprar. Aleluia, muito obrigado. Tenho certeza Eu que que você vai agradeço. Eu que ser agradeço por abençoado. você ter debruçado nessa unção para nos servir com algo que realmente eu sei que vai edificar. Pastor, mas isso que o senhor falou é uma coisa tão verdadeira, e eu quero deixar aqui o meu testemunho que eu falei lá na capacitação de pastores em Goiânia, acho que foi o ano passado, em agosto. E eu não sei se o senhor estava lá, mas eu compartilhei lá exatamente isso que nós decidimos, quando nós decidimos alinhar o nosso coração ao propósito de Deus através de alguém que o próprio Deus colocou sobre a nossa vida, e aí isso se aplica, na minha opinião, na casa. Se a mulher não tiver alinhada ao coração do marido e vice-versa, a casa não vai prosperar. Se o funcionário está trabalhando na empresa X, não tiver alinhado ali com o seu gerente, com o seu supervisor, com o seu patrão, filho, você pode ser crente, dizimista, ofertante, não vai prosperar. Deixa eu... E nós aqui, pastor, no ministério, você me conhece, essa aliança que tem 20 anos, e por muitas maneiras e muitas razões, o nosso coração, às vezes, dá uma desalinhada. Isso aconteceu comigo, eu tenho até a data, é 15 de novembro de 2015. Foi a última vez que o pastor Luiz veio aqui em Belo Horizonte, e dali para lá, meu coração desalinhou. E eu fui até para a rua, você é testemunha disso, e todos aqui que estão ouvindo também. E aí eu experimentei o que o pastor Luiz prega e o que os irmãos aí pregam, que é desligar-se do favor, misericórdia, não faz isso não. Deixa eu Eu colocar já um fiz selo e te importante falo, aí. é horrível. Então eu te digo, alinhou, prosperou, filho. Depois que eu alinhei, até camiseta eu fiz, ó. E aí Não, eu falei, eu mas você vou sabe o que alinhar, você está falando eu aí, vou pastor decidir Ademar? alinhar. O alinhamento aí, o que está fundindo esse alinhamento é honra. A honra é um caminho fantástico da graça. Ó, E quem anda no caminho da honra tem a grande chave que abre as janelas do céu sobre a sua vida. Alinhou, prosperou. Parabéns, isso. parabéns. Certamente, eu falo para os irmãos que estão nos ouvindo, assim, eu dou um testemunho que eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Azemar, pela pastora Janaína, né? E agora, por consequência e a reboque, admiro muito os filhos dele que têm se tornado ministros na casa de Deus, né? Uma grande bênção. E o pastor Azemar, os livros que ele escreve é baseado em experiências forjadas, né, no vale, no campo de batalha. Isso aí vai ser muito útil para todos nós. Obrigado, Tenho pastor. certeza que todos os irmãos que estão aqui, se não compraram ainda, vão comprar e vão presentear outros. Porque o livro na plataforma digital se torna muito prático, irmãos. Anotações, para grifar, selecionar aquilo que você quer. É fantástico. Eu comprei o do pastor Luiz agora, debaixo das suas asas. Mas que tremendo, que tremendo. Eu mudei meu conceito de livro. É muito mais prático aqui. Então foram dois, porque
eu nunca tinha lido e também acompanhei o do pastor Aloysio aí, ó, no jejum, esse aqui é o dele. E fiz a leitura devocional, nunca tinha lido, eu não sabia, ó, dá para você fazer o que você está falando aí, ó. Pois é, Clipar, marcar, fazer toda hora que você quiser. comentário. Aí, mas esse pastor tempo antigo igual nós aí, ó, tem que aprender esses negócios. Não, outra coisa, eu quero mostrar aqui para você, pastor Azemar. Hum. Você, você abre uma nota ao lado de cada palavra e anota outro livro dentro da nota. Você quer trazer uma matéria da internet, colocar o link lá, você quer fazer tudo. Você Ó, tem um esboço em um parágrafo. Você tem tudo que você precisa, é muito prático. não, isso aí você vai me ensinar, que eu não aprendi ainda não. Mas que eu aprendi é sublinhar ele aqui, recortar e mandar para o meu Não, zap. coisa mais fácil, a hora que você aperta o Ah, campo selecionado, vai ah. aparecer lá uma canetinha, tipo anotações. Justo, apareceu. Aí você clica nele. Cliquei, criar nota. Aí você coloca outro livro aí dentro, se você quiser. Entendeu? Ó, tá doido. É, aqui é Minas Gerais, igual. Nós somos pais de bobo, mas não tem nada de bobo não, viu? Mas eu quero falar uma coisa que está ardendo no meu coração aqui para não esquecer. Essa questão, vou dar uma dica para os irmãos, que Hum, é um ganho, é uma semeadura poderosa. Quando você decide honrar tanto o seu líder como o seu liderado, Deus transforma os seus discípulos em verdadeiros filhos e os seus discipuladores em verdadeiros pais. Isso é a redundância de Deus na sua vida. Deus que faz infinitamente mais. Filhos que você jamais imaginou que iam te tratar como filhos. Eu estou vendo os irmãos que estão comigo aí, por exemplo, o pastor obreiro Leandro Evangelista, pastor Igor, pastor Felipe Smiling, pastor Bill Alex, pastor Ronaldo, os que estão no meu discipulado, por exemplo. Você tem outros aí, dê um ok aí que eu cito o seu nome. Esses irmãos se transformaram em verdadeiros filhos. Nunca fiz nada para ter admiração deles, porque a gente é cercado de uma nuvem muito grande de testemunhas, né? de glória mais elevada, que é o pastor Luiz, pastor Naor, homens como o pastor Azemar, que tem uma admiração muito grande. O pastor Azemar se tornou um ícone no ministério. Tem um carinho muito grande, tem um apreço muito grande do pastor Luiz, por causa da fidelidade e lealdade dele com o pastor Luiz, né? Mas assim, eu ainda consigo ter os meus discípulos que me tratam como um verdadeiro pai. Admiração, respeito, né? O pastor Roberto lá de Bonfinópolis, com a pastora Consuelo, que são grandes bênçãos também. Por aí vai. Então é um presente de Deus para nós. Eu sei que o pastor Azemar também tem uma filharada muito grande aí. gente, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui do Rigonato, do pastor Rigonato, que é admirável e talvez ele não explora muito, mas deveria explorar. Ele e a pastora Dalva, eles são um casal apaixonado há décadas. Há décadas. Isso é E verdade. esse homem escreveu livros de relacionamento que eu recomendo. Vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu fiz esses dias, Iguanato, uma live Ah, com o pastor Alan e a pastora lá de Milão, Ana Laura. E, rapaz, mas foi um negócio tão bom, tão assim, gostoso, divertido. E eles reputam que eu tenho assim, um bom casamento, e tem mesmo, é graças a Deus. verdade. É Mas verdade. eu me lembro, quero testemunhar aqui, o dia que eu decidi, e quem fez meu casamento, pela graça de Deus, foi o pastor Aloysio, o pastor Naor estava lá, e eu me lembro que eu falei assim, rapazinho novo, né, Rigonato? Sabe como é que é, né? Rapazinho novo, casadinho de novo, eu falei, Quantos anos eu na preciso... época? Hã? Quantos anos na época? Ah, eu casei com 22, 21 anos. Eu e Que a isso? dona Maria. Adolescente. Não, recente, faz só 20 anos. Vou fazer agora 20 anos de casado em setembro. E aí, sabe o que eu fiz? Vou te contar. Eu mirei, falei assim, ó,
Meu pai me ensinou uma coisa. O seu Zé Marcos você conhece, mineirão antigo. Ele falou assim, ó, você quer crescer, você anda com gente mais velho, mais experiente que você. Tem seus Que amigos, sabedoria, hein? tem uma rapaziadinha nova, mas você aprende com gente mais velha. Eu falei, bom, então eu estou entrando no casamento agora, é uma área que eu não conheço. Eu olhei e falei, eu quero um casamento igual aqui, ó, pastor Aloísio, pastor Naor, pastor Rigonato. Aí depois que nós conversamos da vida íntima, eu falei, é o Rigonato. É o Rigonato, não. Amém. Amém. Aí eu falei, gente, então é o seguinte, faz pergunta de casamento para esse homem, de relacionamento, que vale a pena. Ele e a pastora Dalva, vocês vão ser muito abençoados. Rigonato, Manda a Paulo prosa aí. está tão boa que acabou, ué. Acabou. Acabou o prazo. Tá Não, brincando. acabou, ué. Só temos aqui 5 minutos para ter uma palavra de oração e acabou. Nós vamos ter que fazer outra. Vamos agendar, vamos agendar. Agora eu sei a concorrência está pesada aí, que eu estou te vendo, estou te acompanhando. Você vai lá em Portugal, volta aqui no Brasil, vai lá em Paris, volta de novo. É uma oportunidade, um pretexto maravilhoso para rever os amigos, né, que um dia foram feitos nossos irmãos em Cristo e parceiros de ministério. Tem sido muito bom e para compartilhar. É porque a palavra de Deus também diz assim, que nós estamos conversando aqui, é um conselho do Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Em momento de crise lá fora, nós estamos aqui nos divertindo com muita alegria, né? Nem Amém. parece que o mundo está curvado diante de um inimigo invisível, mortal, mas nós sabemos que o Senhor... Mas é porque nós estamos num lugar de descanso, estamos na sombra do Onipotente. Amém. Amém. Pastor, quero agradecer. Aqui tem ainda algumas perguntas que eu gostaria de fazer com relação ao discipulado. Se é possível separar, né, a pessoa, ou seja, a personalidade. Há discipuladores que são mais tímidos, outros mais, segundo aquelas classificações aí da psicologia, o colérico, o fleumático. Mas a unção, eu devo separar a personalidade da unção, porque às vezes aqui a gente brinca, conversa e nessa liberdade, mas às vezes tem discipulador que é mais reservado, é a personalidade dele. Então, é possível eu me relacionar apenas com a unção dele, não com a personalidade dele? Tudo você vai ser estimulado pela sua paixão pelo propósito. Se o propósito está alinhado no coração, pode ser diferente ao extremo. Essa diferença não vai ser bloqueio. Tudo uma questão. Deus une pessoas com propósitos. É que eu falei. Deus é um Deus de aliança e de propósitos. Agora, é claro que essa diversidade, ela não compromete unidade. Não. Quando você tem o mesmo propósito, o mesmo alvo, né? Porque quando Paulo fala aos Coríntios sobre essa questão, ele não entra na questão e nas cláusulas da personalidade. Ele fala para termos o mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo parecer, a mesma alma, o mesmo propósito. Se isso estiver alinhado, aí as coisas acontecem. Alinhou, como que é? Alinhou? Prosperou. Alinhou, prosperou. Isso vai pegar, viu? Se você alinhar o propósito do coração, você não precisa avaliar a personalidade, se é fleumático, colérico, sanguíneo ou melancólico. Não. Esses temperamentos na mão do Espírito se tornam extremamente úteis nas mãos do Senhor. E essa diversidade de personalidades, ela é linda. Isso aí é a criatividade de Deus pelo seu propósito. Maravilha, meu pastor. Obrigado. Obrigado, eu queria compartilhar uma coisa. Você estava falando aí essa questão que eu decidi
Tem umas coisas que a gente não decide, acontece, Deus promove na sua vida. Eu lembro que eu estava noivo, isso lá em 1989, estava noivo da minha esposa. Um dia acordei de madrugada, era 5 horas da manhã, me lembro como hoje. E aí de alguma maneira a aliança incomodou. Eu até pus ela aqui no dedo direito para mostrar para você o que aconteceu. Aleluia, aleluia e aleluia. Live com o pastor Rigonato, parte 2, porque tava bom demais. 1 hora só, não deu não. Vamos entrando de novo aí, porque pastor Rigonato estava ministrando. Aleluia.